Boa tarde, minha turma do terceiro ano. Como vocês estão? Estão bem? Desejo que sim. Que Deus possa abençoar e iluminar cada um de vocês com muita paz, saúde e sabedoria, né? Iniciando a nossa aula de hoje, né? Hoje, quarta-feira, 15 de setembro de 2021, onde iremos trabalhar o nosso componente de língua portuguesa, que vocês irão pegar o livro de vocês, o Novo Pitanguá, certo? Pegar o material, lápis, caneta, né? Encontrar um canto bem aconchegante para que vocês possam fazer a atividade com bastante êxito e aprendizagem. Na nossa aula de hoje, vocês vão abrir o livro de vocês na página 69, que vamos falar do estudo da língua, que o tema é classificação das palavras quanto ao número de sílaba, né? O que é essa classificação de palavras quanto ao número de sílaba? É como as palavras elas são chamadas de acordo com o número de sílabas que elas têm. Então, olha, releia em voz alta o início do poema Tempestade, né? Que diz assim, olha: menino, vem pra dentro, olha a chuva lá na serra, olha como vem o vento, né? Então, o que vocês vão fazer aqui na letra A? Algumas palavras desse trecho estão no quadro. Algumas palavras desse trecho estão no quadro abaixo. Releia-as e complete com o que se pede. Então, as palavras que nós temos aqui são vem, chuva, menino e tempestade. Separe as palavras em sílaba. Você vai separar as palavras em sílaba e depois você vai dizer quantas sílabas tem cada palavra. Então, ó, vem. Então, as palavras elas são separadas em sílaba. O que é sílaba? São quantas vezes você pronuncia uma palavra, ou então, assim, quantas vezes você abre a boca para falar. Ó, a palavra vem. Então, ela não tem como separar porque ela só é uma sílaba, né? A palavra chuva, chuva. Você vai separar ela em duas sílabas. Menino, 3 sílabas. Tempestade, 4 sílabas. Aí a letra B. Com base no que você observou no quadro acima, marque um X na opção correta. Todas as palavras possuem a mesma quantidade de sílabas? Não, né? As palavras podem ser formadas por quantidade diferente de sílabas? Sim, com certeza, né? Então, aqui no quadrinho aqui diz assim, ó, as palavras são classificadas de acordo com a quantidade de sílabas. Então, ó, uma sílaba ela é chamada de monossílaba, 2 sílabas, dissílaba, 3 sílabas, trissílaba e 4 ou mais sílabas ela é chamada de polissílaba. Então, essa é a classificação das palavras. As palavras elas são classificadas em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. E na página 70, né, vem a segunda questão. Separe as sílabas das palavras que se referem às imagens a seguir. E classifique-as agrupando-os no quadro abaixo. Então, ó, qual é a palavra aí que tem uma sílaba, que é monossílaba, né? A palavra que tem uma sílaba, você vai escrever. Aqui tem 2 sílabas, aqui tem 3 sílabas e aqui tem 4 sílabas. Você escreveu o nome dessas imagens aí. E na terceira questão, classifique as palavras de acordo com o número de sílabas. Olha, estacionamento. Aí você vai dizer quantas sílabas ela tem, escrever o número de sílaba. E na frente você vai escrever se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Então, pessoal, essa atividade ela tem 3 questões. Mas aí eu vou passar mais uma questão. Vocês podem dizer assim, tia, 2 conteúdos. Porque, como nós já estamos muito atrasados nesse livro de português, para a gente passar para a terceira unidade, eu vou ter que passar essas 2 questões para vocês. Vocês não vão copiar, só resolver, né, no livro de vocês, então dá certo, tá bom? Para que a gente possa adiantar mais um pouquinho, porque estamos muito atrasados, viu, no livro. Então, vamos fazer essa outra atividade aqui, que tem a escrita das palavras. Quais são a escrita das palavras, que será com as letras G e GU, né? Aí a primeira questão diz assim, ó, leia o poema a seguir e responda as questões, ó. O zigue e o zague. O zigue e o zague seguiu sem direção. E pôr aqui, não. E sumiram no horizonte, sem chegar à conclusão. Aí na letra A, qual é o significado da expressão zigue-zague?
converse com os colegas e professor. Então, qual é o significado dessa palavra zigue-zague, né? Na letra B, qual é a relação entre essa expressão e o assunto do poema? Na segunda, releia as palavras destacadas no poema. Você vai ver as palavras. Quais são as palavras destacadas no poema? O zigue, o zague, né? E seguia e chega. Aí na letra A, circule as palavras destacada a sílaba que apresenta a letra G. Você vai circular e a sílaba que tem a combinação GU, né? Você vai circular as palavras que apresenta a letra G e a sílaba GU. Nessa palavra, o som da letra G é a do combinação com GU, são diferentes entre si, iguais entre si. Então, ó, zigue e zague, né? Seguia, né? Chegar, tem a mesma combinação? Leia mais duas palavras com a letra G, ó, chegou e agulha. O som da letra G nessa palavra é o mesmo que da letra G na palavra do poema? Chegou, agulha, né? Aí, zigue, zague, né? É o mesmo som? Não, né? Então, na quarta questão, releia as palavras da atividade 2 e 3 e marque um X para completar o quadro abaixo. Então, no quadro abaixo, nós temos aí as vogais, A, E, I, O, U. Vogais que aparecem após a letra G, aí você vai marcar um xizinho. Aí, vogal que aparece após a combinação GU. Você vai olhar quais são as vogais que aparecem e marcar um xizinho, certo? Na quinta, leia em voz alta as palavras a seguir e responda as questões. Olha, água e aguou. Nessa palavra, a letra U da combinação GU é pronunciada agu, olha, água, né? Água e a palavra aguou. O é pronunciado. O que vocês acham? Compare as palavras água e aguou com as palavras zigue e zague, seguia e seguia. Qual é a diferença da pronúncia entre as sílabas? Guá, guo, gue e gui, né? Guá, go, gu, gue e gui, né? Quais são? Na sexta, complete as palavras a seguir com uma das seguintes sílabas: gá, go, gue e gui. Para isso, observe as fotos. Você vai completar observando essas imagens aí, essas fotos aí, para completar, para formar o nome dessas imagens aí, certo? Pessoal, essa é a nossa atividade de português de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode me perguntar no PV, certo? Que vocês possam fazer com bastante êxito e com muita aprendizagem. E a nossa frase é: sonhe alto, você consegue. Então, você tem que sonhar alto, acreditar nos seus sonhos, pedir a Deus para que Ele realize, porque tem que ser realizado de acordo com a vontade de Deus, né? Porque às vezes a gente sonha uma coisa que é muito uma coisa que às vezes não é bom para a gente. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Então, nós temos que pedir de acordo com a vontade de Deus, né? Para que Deus possa nos ajudar. Então, que Deus possa ajudar e abençoar cada um de vocês e realizar o sonho de vocês. Que Deus proteja cada um e eu fico aguardando a devolutiva.